A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar esse teu dia, essa tua tarde, essa tua noite. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus faça as coisas grandiosas. Deus possa abrir a tua mente. Deus possa abrir a tua visão. Deus possa abrir tudo aquilo que está fechado, tudo aquilo que você deseja. Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus, amém? O Senhor, Ele trouxe a palavra ao meu coração e eu quero muito levar a palavra a todos. A palavra do Senhor se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. E eu quero falar um pouquinho antes sobre a palavra. Hoje em dia o que nós vemos é muitas mulheres, né, com aquele tal de empoderamento. Não, a mulher ela tem que ser empoderada, a mulher ela tem que ser, como eu posso dizer a palavra? Ela tem que se autossustentar. Não, mulher não precisa de homem. Para que esse negócio de precisar de homem? Isso aí é besteira, isso aí é para mulher fraca, isso aí é para tal coisa. Infelizmente não é isso. Todas as vezes que a mulher ela age dessa maneira, ela está indo contra a Bíblia. Porque a palavra do Senhor fala, e eu vou falar sobre isso, e a palavra do Senhor fala que o homem, ele foi feito para sustentar a mulher, né? Para lhe ser o cabeça da casa. E a mulher, ela não é que a mulher, as pessoas elas confundem muito por esse tal de empoderamento. Hoje em dia coloca a palavra, quando fala, tem bíblias que falam submissão, tem bíblias que falam sujeitar, enfim, quando a palavra do Senhor fala sobre que a mulher ela tem que ser ali, ela tem que estar junto com o marido, elas têm que estar ali, os dois têm que estar no mesmo propósito. A mulher, ela tem que ajudar o marido tem que ajudar a mulher, enfim. Só que as pessoas, elas falam muito sobre mulher não pode ser assim, que isso está errado, que não sei o quê. Então, todas as vezes que uma pessoa, ela age dessa maneira, ela está indo contra a palavra de Deus. Sabe? Porque olha o que a palavra fala. Efésios capítulo 5, verso 22 fala assim, ó: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque existem muitos casamentos, porque existem muitas famílias, presta atenção, não sou eu que estou falando. Eu não estou aqui falando que é errado e nem que é certo, eu estou falando a palavra. A palavra de Deus está falando assim, ó: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, como a Deus. Quando você busca em Deus, por isso que a gente vê muitos relacionamentos, muitos casamentos que não tem prosperidade, a família é toda desregulada, a família é toda, sabe, revirada. Mas por quê? Por causa disso. Porque a palavra está falando que nós mulheres, temos que nos sujeitarmos a Deus, aos maridos como a Deus. Como assim? Deus, quando a gente se chega ao Senhor, nós temos temor, nós temos respeito, nós temos amor, não é verdade? Isso não tem que ser diferente para com o teu esposo. Quando você for, como a palavra fala, para com o Senhor, você tem que ser para com o seu marido. Ah, mas meu marido, ele é ignorante. Ah, mas o meu marido, ele não me ajuda. Ah, mas o meu marido... Enfim, cada um vai ter as suas desculpas, os seus dizeres, não é verdade? Só que quando nós mudamos, isso é uma frase que todo mundo fala. Ah, e quando a gente muda, o mundo muda, não é verdade? Então não é diferente para com Deus. Não é diferente para com o nosso esposo, né? Um esposo. E isso que eu estou falando, eu não estou falando somente no sentido que eu tenho que ser para como esposo, porque também vai ter o outro lado, entendeu? Vai ter o outro lado. A palavra fala assim, ó: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Do jeito que a gente se sujeita a Deus,
E isso a palavra está falando. Nós temos que nos sujeitarmos aos nossos maridos. Eu vejo hoje em dia até mulheres que estão na presença de Deus, que elas não tratam o esposo com respeito. Muitas das vezes elas maltratam na frente dos outros, elas tiram sarro na frente dos outros, elas discordam na frente dos outros, e isso não é legal. Principalmente para uma pessoa que se diz ser de Deus, isso não é legal, né? Por isso que a palavra fala, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá. Tem muitas mulheres que falam isso. Não, porque está errado esse negócio que tem que se sujeitar e que tal e que tal. Pô, se o teu esposo, ele te sustenta, se o teu esposo não deixa faltar nada, né? Por que não se sujeitar a ele? O que ele pedir você fazer. Às vezes tem esposo que fala para a esposa assim, ó, faz um bolo. Eu não vou fazer bolo nenhum. Pega a minha toalha que tá ali pendurada. Que preguiçoso, tu tem que pegar. Poxa, um algo simples. Não tem necessidade de criar uma segunda guerra por coisas simples. Qual o problema? Isso é uma gentileza. Será que se Deus te pedisse, você não fazeria? É o que a Bíblia fala. Quando, da maneira que você age, pode perceber, mulheres que são assim, pessoas que agem dessa maneira para com Deus, pode perceber, infelizmente, a família não é convertida, a família é toda, o casamento é péssimo, dá um mau exemplo tremendo para os filhos, sabe? Isso não é o que Deus quer para mim e para você. Por isso que ele fala, pô, será que é tão difícil você se sujeitar ao seu marido? Só que peraí, olha o que fala, o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tu não está entendendo? Cristo, ele foi lá e deu a vida dele. Então, a partir do momento que se tiver um assalto, alguma coisa, o teu marido, ele tem que se jogar na tua frente, literalmente. A verdade é essa. A verdade é essa. O teu marido, ele tem que se jogar na tua frente. A verdade é essa. A palavra está falando, ó. Vós, maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pode perceber, porque que tem homens que não estão se cuidando, porque na verdade eles não é que eles não estão se cuidando, eles não estão amando a esposa. Então, a partir do momento que eles não conseguem amar a esposa, eles não estão se amando. Porque é o que a palavra fala, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por quê? Porque é o que a palavra está dizendo, é o que a Bíblia está falando. Por isso que pode perceber, todo relacionamento que não está baseado nessas condições, digamos assim, né? Nessas condições que a palavra está falando, pode perceber, é de mal a pior. É um relacionamento que você vê nitidamente que os dois não se amam, você vê nitidamente que não se respeitam, porque se não conseguem se não conseguem conversar, se não conseguem não discutir, se não conseguem na frente dos outros, quem dirá no interior, só ele e ela, entendeu? Porque é o que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala. Por isso que a gente vê hoje em dia, cada dia que passa, nós vemos mulheres sozinhas, solteiras, todas empoderadas. Não, é porque eu tenho meu financeiro tudo correto, eu tenho as minhas
eu vivo muito bem, a minha vida financeira estabilizada, pode perceber. Tem muitas mulheres que falam isso, não, minha vida financeira está estabilizada, só que muitas das vezes sofre na área emocional. Mas por quê? Por causa disso. Porque foi ensinado para ela que isso é errado. Foi ensinado para ela, hoje em dia a gente vê isso. Quando você fala assim, ó, quando você, principalmente na internet, você vê muito isso. Mulheres falando assim, não, eu sou dona de casa, eu sou do lar, eu sou para cuidar do meu esposo, da minha família. O quê? Você é doida? Mas por quê? Porque elas aprenderam que isso é errado. Muitas das vezes teve um exemplo mal da mãe, da avó, da tia, sabe? Um exemplo muito ruim, que a mãe e o pai não foram bem. Então isso e se não se converte, isso ela cresce achando que é normal, né? O que não é normal. Né? Deus ele não quer que a gente venha a ser dessa maneira. Deus ele quer que nós venhamos estar felizes na presença dele, felizes com o seu esposo, com a sua esposa. Deus ele quer que nós venhamos estar dessa maneira, felizes, completos, porque a palavra do Senhor fala isso. Aí no 31 ele fala assim, ó: por isso deixará o homem seu filho e sua mãe, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá com sua mulher, e serão dois numa carne. Esse negócio de homem que casa com mulher, mulher que casa com homem, deu uma discussãozinha, corre para a mãe, a mulher corre para a mãe, o homem corre para a mãe dele, tá errado, tá errado. A partir do momento que os dois se unem, já não são mais dois, é uma só. Então os problemas dela é dele, os problemas dele é dela, e vice-versa, os dois têm que resolver. Esse negócio de deu errado, cada um vai para um canto, não, tem que se resolver. Tem que ser resolvido. Por isso que ele fala isso, ó. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, olha só o que ele fala, o homem, para o homem, ame sua própria mulher como a si mesmo. Homens, ame sua própria esposa como você se ama, que você vai ver o seu relacionamento totalmente transformado. E ele fala assim, ó, e a mulher reverencia o marido. É tão simples. E as mulheres de hoje em dia, né, nós vemos muito isso. Não, tá errado, porque é isso. Aí você vê muitas mulheres hoje super bem financeiramente, mas super mal na parte emocional. Aí sabe o que falam? Todo homem é igual. Homem nenhum presta. Não é. É porque elas querem entrar num relacionamento, elas fazendo o papel do homem. E o papel do homem, quem tem que fazer é o homem. O papel da mulher, quem tem que fazer é a mulher. O papel da mulher é reverenciar, é ajudar, é estar ali sempre disposta quando o esposo precisar. E o papel do homem é sustentar e amar a mulher como ele próprio se ama. Como Jesus amou a igreja. Jesus não deu a vida pela igreja? O homem tem que dar a vida pela mulher. É a Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Por isso que ele fala isso. E a mulher reverencia o seu marido. Aí ele fala mais, olha só. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ei, os filhos têm que ser obedientes sim. Ah, mas minha mãe, não importa. Filho não pode ser desobediente a pai e mãe. Filho não pode ficar, a mãe falar uma coisa, o filho ir lá e contra a palavra da mãe, a mãe manda algo, olha, faz tal coisa, não vou fazer, não pode. Não pode, sabe por que não pode? Porque olha o que a palavra fala, isso é muito bom para o filho. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A palavra do Senhor fala assim, ó, todo filho e toda filha que honra o pai e a mãe, os seus dias na terra vão ser prolongados. O que isso significa? Significa se um filho é muito obediente ao pai e à mãe, honra o pai e a mãe, pode ser, vou dar um exemplo, tá? Digamos que com 50 anos essa pessoa, ela tem um problema, ela tem algo e vai morrer. Vou dar um exemplo. E acontece alguma coisa, uma doença, um acidente, sei lá. E chega ao ponto da pessoa quase morrer. Por ela ser obediente ao pai e à mãe, a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus não volta atrás com a sua palavra. Uma vez que ele falou, não importa, vai acontecer. A palavra fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa.
Para quê? Para que você tenha mais dias na terra, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que te vá bem. Então, se filho e filha não está bem na terra, não está bem financeiramente, na área sentimental, que seja, honra teu pai e tua mãe. Honra o seu pai e a sua mãe, que você vai ver o quanto você será melhor. Eu sei, eu vivi isso e eu conheço pessoas que viveram isso. A partir do momento que ele começou a honrar o pai e a mãe, a vida se transformou. Deus começou a prosperar, Deus começou a abrir portas. Por quê? Porque a palavra fala isso. A palavra fala isso. E a palavra fala mais. Ela não fala somente para os filhos, ela também fala para os pais. Sabe por quê? Porque infelizmente existem muitos filhos e filhas que são pessoas boas, que são filhos bons, obedientes, mas o pai e a mãe muitas das vezes teve uma criação muito ruim, uma criação muito pesada, sabe? Do pai e da mãe deles chamarem ele de nomes feios, palavras feias. Então ele cresceu, teve os filhos e faz a mesma coisa com os filhos. Por quê? Porque não foi quebrado isso, né? A partir do momento que o pai e a mãe não quebra, né? Alguém tem que quebrar, porque se chama maldição hereditária, porque senão isso vai ser uma bola de neve, né? Então pode perceber, existem muito pai e muita mãe que eles tratam mal os filhos. E os filhos são uma bênção, sabe? E o pai e a mãe tratam mal, xinga de tudo que é nome, fala que não presta, fala que não vale nada, fala que o filho não vai ter futuro, fala que a filha vai ser coisa feia, sabe? Aqueles palavreados bem feios. E a palavra fala também muito para isso, para os pais também. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Sabe? Por quê? Porque nós temos que ser bom também, né? Não somente para o esposo, mas para os filhos, né? Nós também temos que ser bons para os pais. Eu não consigo entender. Tem casais, eu vejo isso, infelizmente a gente conhece pessoas assim, que é ruim para o pai, é ruim para a mãe, trata a mãe igual um cachorro, e a namorada trata bem e o namorado trata bem. Desculpa falar. Só quando a pessoa casar. Por quê? Porque é normal. Um filho que trata a mãe mal, quando ele casar, ele vai tratar a mulher mal. É óbvio. Ele não vai tratar bem. Um filho que trata a mãe como uma empregada, quando ele casar, ele vai tratar a namorada, que vai ser esposa, como empregada. Acabou. Entendeu? Ele vai tratar. Porque se ele trata a mãe, tu acha que ele não vai tratar a namorada? Claro que vai tratar, sabe? Então, se isso não for cortado, se o filho, como a palavra fala, se o filho não honrar o pai e a mãe, ele não vai ser bem na terra. Ele não vai ser bem na terra. Porque não é eu que estou falando, é a palavra. A palavra de Deus está falando isso, sabe? Por isso que nós temos que sempre... Por isso que nós temos sempre que buscar a palavra de Deus. A Bíblia é um manual. É um manual para você viver bem, para você prosperar, para você enriquecer, para você tudo na tua vida. Até Jesus nos ensina como nós devemos nos portar diante do lugar que nós fomos convidados. Isso tudo tem na Bíblia, sabe? Isso tudo tem na Bíblia. Então, Deus, Ele quer que a gente venha cada dia mais buscar a Ele, aprender da palavra, porque quanto mais a gente aprende, menos a gente erra, concorda? Quanto mais você aprende as coisas certas, menos você vai errar, né? Menos a gente vai errar. A gente vai olhar o erro dos outros e vai falar assim, não, peraí, se eu for por esse caminho, eu vou cair igual o fulano caiu. Eu vou cair igual o fulano caiu. Então quem tem que evitar sou eu. Se eu quero viver bem, eu tenho que, né? Eu tenho que me desviar disso. Né? Então a palavra do Senhor fala no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 22, fala assim, ó: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. Perdão, vamos aqui no 18, Colossenses capítulo 3, verso 18, porque eu mudei, só que é mais ou menos a mesma... É o mesmo
É a mesma continuação, só que eu já pulei, mas eu vou voltar. Porque ele fala assim, ó, vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Ei, marido, não se irrita contra a sua mulher. Você está indo contra a palavra de Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ei, tu não tem que ficar questionando teu pai e tua mãe. Tu não tem que ficar perguntando e nem indo contra. Tu tem que obedecer. Obedecer. Isto é agradável a Deus. Entende uma coisa. Se tu vai lá, tu obedece teu pai e tua mãe, tudo que tu pedir para Deus, Deus faz. É simples assim. É simples assim. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Olha só o que a palavra fala. A palavra diz assim, ó, você que tem um patrão, você que é um empregado, não faz para agradar a pessoa que está vendo. Por quê? Porque quando a pessoa quer agradar o outro que está vendo, quando ele não estiver, ela não vai fazer. Muito bem feito. Então faz para agradar a Deus. Peraí, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar o meu melhor. Claro que eu quero também mostrar a minha eficiência, o quanto eu sou boa nisso, mas eu não vou fazer para agradar ao homem, eu vou fazer para agradar a Deus. Por quê? Porque quando eu faço para agradar a Deus, ó, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, porque, olha só, sabendo que recebereis do Senhor o galardão. O que é galardão? Recompensa. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, a recompensa de você ter feito coisas boas, você ter feito melhor ali, porque a Cristo o Senhor servis, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó, uma vez que você faz as coisas para agradar aos outros, você está desagradando a Deus, você não está agradando aos homens, né? E quando você faz para agradar aos homens, você vai receber a recompensa dos homens. O que é a recompensa dos homens? O teu salário. Pô, mas isso é independente se tu faz ou se tu não faz, concorda? Né? Uma vez que a pessoa é contratada por um algo, ela não que eu estou dizendo que a pessoa não faz, não, tu falou assim, ó, quando você não dá o seu melhor, porque às vezes você sabe que você pode dar o melhor, né? Às vezes você sabe que você pode se esforçar mais, você fala assim, não, peraí, isso aqui eu sou bom, mas eu sei que eu sou muito bom, né? Então você vai lá e dá o seu máximo. Como a palavra fala, uma vez que você faz o seu melhor para agradar a Deus, Deus já tem uma recompensa ali para você. Deus já tem um algo ali preparado, separado para você. Porque como a palavra falou. Aí ele fala assim, ó, e aquelas pessoas que faz as coisas, sabe o que significa agravo? Significa afronta, significa contenda. Uma vez que essa pessoa, ela cria contenda, olha o que a palavra fala, ela vai receber contenda que ela fizer. Por quê? Porque não existe acepção de pessoas. Não importa se essa pessoa que fez, né, a contenda, ela fala assim, não, mas eu sirvo a Deus. Não importa. Uma vez que essa pessoa, mesmo servindo a Deus, tá? Mesmo servindo a Deus, mas ela vai lá e quando vê uma situação, ao invés de apaziguar, ela jogar gasolina, é o que a Bíblia está falando. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Então não importa se é novo, se é velho, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se tem educação, se não tem educação, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é cristão, se é o que seja a religião dela, se fizer agravo, se arrumar contenda, se fizer coisas ruins, vai receber coisas ruins. Por quê? Porque a gente só colhe o que a gente planta. Porque não tem acepção de pessoas, né? Então isso é tão bom que Deus ele sempre nos abençoa. Isso é bom, sabe por quê? Porque você olha e fala assim, poxa, então se eu tô fazendo coisas boas é só eu esperar que vai vir coisas boas. E é verdade, sabe? E é verdade, isso é verdade. Olha aqui para terminar o que a palavra fala,
1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Olha só. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Olha o que a palavra fala. Tem muitas mulheres, porque, vamos falar a verdade, a gente vê em todas as igrejas, né? As mulheres, elas vão muito mais do que os homens. Acabou, né? As mulheres, elas são muito mais quebrantadas do que os homens, né? Então, na maioria das vezes, as mulheres, elas não conseguem, né? Por um certo tempo, ou por alguma maneira, o esposo se converter na mesma medida, na mesma rapidez que ela foi, ou no mesmo tempo que ela foi, que seja. Então, olha o que a palavra fala, ó. Todas as vezes, por que tem muitas mulheres que falam assim, ó, o meu marido, ele não se converte, e às vezes a mulher tá 10, 20, 30 anos na presença de Deus, e você olha e você fala assim, meu Deus, como é que pode? Mas por quê? Porque, infelizmente, ela dentro de casa, ela não mudou a postura dela. Ela não mudou a postura, ela não se transformou de verdade. Sabe por quê? Porque a palavra fala que uma vez que essa mulher, mesmo que o esposo, ele não é convertido, mas por ele ver a transformação dela, a gente vê muito testemunho assim. O meu esposo, por ver a minha transformação, se transformou, né? O meu esposo, por ver que eu estava mudando, ele também mudou. A gente vê muito isso. Mas meu marido é ignorante, mas meu marido não me ajuda, meu marido isso, meu marido aquilo. Tá, mas o que você faz? O que você faz pro teu marido ser assim? O que você faz ao contrário? Porque tem muitas pessoas que falam, só que não faz diferença nenhuma. O esposo, ele trata com ignorância, mas ela também ela vai revidar com ignorância também. Então, que transformação que vai ter? Porque é o que a palavra fala, ó, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Quando você se sujeita, quando você é obediente, quando você é uma esposa cuidadosa, dedicada, zelosa para com ali o teu esposo, com ali o teu lar, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, entendeu? Pela transformação, pelo jeito que a pessoa se porta, sejam ganhos sem palavra. Por quê? Porque a tua transformação não vai precisar tu abrir tua boca para dizer que tu está transformado. O teu modo de agir, o teu modo de falar, tu vai ser transformado de verdade, vão ser ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. Por isso que a gente não vê muita transformação. Porque infelizmente, ao invés da mulher olhar e falar assim, peraí. Porque se você for ver a Bíblia, Deus ele dá muita, vamos dizer assim, poder é uma palavra muito forte, né? Mas Deus ele coloca muito isso nas mãos das mulheres, porque é através das mulheres que saem pessoas. Nós somos um portal. Então é através da mulher que sai, né? Então a mulher ela dita muito sobre isso. Ela dita muito numa educação de um filho, pode perceber. A mulher que dita, né? Então é o que ele fala, considerando a vossa vida casta em temor. Aí vamos pular ali no verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. E é verdade. Por quê? Porque foi através da mulher que surgiu, né? Que surge, claro, Deus fez Adão, depois fez Eva, só que através da mulher que ali nascem pessoas, né? Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ei, trata bem tua mulher. Se tratem bem um ao outro, como a palavra fala, para as tuas orações não serem interrompidas. Por quê? Porque pode perceber, tem muitas pessoas que não têm as suas orações atendidas. Mas por quê? Porque não está tratando
a esposa bem. Mas por que não está tratando? Porque também a esposa não está se transformando ao ponto de ser também, a esposa também não está ali sendo como a palavra fala, se sujeitando, ali agradando ao esposo, né? Então que essa palavra ela possa te ter dado assim uma clareza, abrir a tua visão, você não olhar como, mas eu tenho que ser então igual um robô. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Entende uma coisa, a partir do momento que você começa a tratar o seu esposo bem, a partir do momento que você começa a fazer coisas que agradam a ele, a partir do momento que você começa a ser uma mulher transformada de verdade no teu lar, tratando os teus filhos bem, as pessoas ao teu redor, se transformando de verdade, aquilo que você fazia você não faz mais, se você fazia era fofoqueira, se você era mentirosa, que seja os dois lados, né? Você se transformando, como a palavra fala, automaticamente o outro lado também vai. Pode perceber, tem muitos casos de testemunhos que o filho fala assim: eu fui através da vida da minha mãe, através das orações da minha mãe, através da transformação da minha mãe, né? Como a palavra fala, que uma vez que a mulher se porta de maneira íntegra, como a Bíblia fala, os homens, eles se convertem. Eu vou além. Eu acho também que os filhos, eles se convertem através disso. A mãe não precisa nem abrir a boca, né? Como a palavra fala, que não precisa nem ter uma palavra, porque a transformação já diz, né? Então que essa palavra possa ter te dado um alvo, sabe? Que possa ter te dado uma direção, que essa palavra possa ter te dado uma luz assim no fim do túnel, de você olhar com um olhar, não você se olhando como dizem, né, essas mulheres de empoderamento que tem que ter tal, não, mas você olhar de verdade como uma esposa virtuosa, como uma mulher virtuosa, né, para você olhar também como um homem que zela pela sua família, que ama a sua família, que dá vida pela sua esposa, como Cristo deu ali a vida pela igreja, né? Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa ter te dado alegria e possa ter te dado uma esperança de você olhar, parar um pouco, pensar e falar: eu vou começar a fazer isso, para ver se isso vai realmente acontecer. E você vai ver que coisas grandiosas, que Deus vai transformar, que Deus ele vai fazer coisas além do que você possa imaginar. Fica com Deus, fica na paz, um beijo no teu coração e até a próxima mensagem.